Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 8. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley entre 2006 e 2007. O oitavo arco de Invencível é chamado de My Favorite Martian, ou Meu Marciano Favorito. Aqui a história se torna mais heróica ao receber um grande inimigo e uma grande ameaça a todo o planeta Terra. O volume 8 contém as edições de número 36 até a 41. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa na base dos Guardiões do Globo, onde o Imortal e Duplicate anunciam que vão se casar. E claro que isso deixa Rex incomodado, mas o anúncio é interrompido por um alarme. Enquanto isso, depois do seu exercício matinal, Mark volta para o seu dormitório na faculdade, onde William ainda está preocupado com o Rick, que continua desaparecido, mas William tem um plano para encontrá-lo. O alarme que fez os Guardiões do Globo entrarem em ação foi uma fuga em massa da prisão de segurança máxima, causada pelo vilão chamado Doutor Sísmico. Ele não morreu naquela queda no Grand Canyon durante a luta contra o Invencível. Ele na verdade encontrou e se uniu a seres subterrâneos. E agora ele quer vingança. Vários vilões conseguem fugir da prisão por causa disso, incluindo os irmãos Mauler. Mas os heróis conseguem capturar, pelo menos, o Doutor Sísmico. Isso graças à ajuda surpresa de um novo super-herói, o Shapesmith, o Supermorfo, que prende o Doutor Sísmico no seu corpo maleável. Surpreso com as habilidades do novo herói, o Imortal o convida para se juntar aos Guardiões do Globo. Com a situação resolvida, todos voltam para a base e o robô aproveita para convidar a Garota Monstro para ir ao cinema. Naquela noite, na faculdade de Mark e William, eles põem um plano em prática. A ideia era basicamente William fingir que era um mendigo e dormir no pátio da faculdade durante a noite, já que vários relatos indicam que pessoas sem teto têm desaparecido naquela área ultimamente. Mark, como invencível, ficaria de vigia e caso William fosse capturado, ele seguiria os sequestradores para descobrir o que William acredita ser o covil dos vilões que podem ter levado Rick Sheridan. A princípio, Mark não leva esse plano a sério, mas ele coopera. E no final, William estava certo, porque ele é capturado por um Reaniman. Mark, surpreso pelo plano ter funcionado, começa a seguir o Reaniman até os esgotos, onde é surpreendido ao ser atacado por mais 3 deles. Esse ataque surpresa acaba separando Mark de William, e enquanto enfrenta esses ciborgues, Mark fica em choque ao descobrir que um dos Reaniman que ele estava enfrentando naquele momento era o próprio Rick Sheridan. Mas Rick não tem controle do seu próprio corpo ou da sua mente. Sendo assim, os ciborgues atacam o Invencível, enquanto Mark tenta fazer Rick recobrar a sua consciência. William é levado até o arquiteto disso tudo, era D.A. Sinclair, que se prepara para transformar William também num dos seus Reaniman. Enquanto tudo isso acontecia, o robô e a Garota Monstro tentavam ir para o cinema juntos. O problema é que o filme que eles queriam ver era mais violento, era para adultos, e eles tinham a aparência de 2 crianças. Mas usando o seu intelecto, o robô consegue enganar o vendedor e consegue os ingressos, o que deixa a Garota Monstro impressionada. De volta a Mark, o Invencível finalmente consegue alcançar William antes que D.A. Sinclair começasse os procedimentos. Ele consegue libertar William, mas ele tinha sido dopado com uma droga que paralisou todo o seu corpo. Os Reaniman continuam atacando o Invencível nesse momento, e William percebe que um deles é Rick Sheridan.
William tenta falar com ele, que eles estão ali para salvar o seu amigo. Então algo desperta na mente de Rick e ele luta contra a sua própria programação e passa então a ajudar o Invencível na luta contra os outros Reaniman. Graças à ajuda de Rick, os inimigos são neutralizados e um furioso Mark vai até D.A. Sinclair. Ao ver o que Sinclair fez com Rick e com todas aquelas outras pessoas, Mark fica tão furioso que quebra a mandíbula de Sinclair com um soco. Nesse momento, Cecil e os seus homens se teletransportam para lá, impedindo um furioso Invencível de fazer algo que ele possa se arrepender. Eles levam Sinclair sob custódia e levam também William e Rick para serem tratados. William estava bem, mas ainda com o corpo paralisado. Quanto a Rick, Cecil garante que vão restaurá-lo a ponto de que não pareça que aquilo aconteceu. Mas Rick vai se lembrar de tudo. E isso faz Mark se sentir culpado por ter negligenciado a procura por Rick esse tempo todo. Cansado e estressado, Mark voa de volta para o seu dormitório para descansar. Mas aí ele recebe uma ligação do reitor Winslow. No escritório do reitor, ele começa suas preocupações com a performance acadêmica de Mark, já que Mark constantemente faltava nas aulas. E como Winslow não sabe da sua vida super-heróica, ele se preocupa, considerando até mesmo que Mark esteja envolvido com drogas. Depois de levar um sermão de Winslow, um ainda mais estressado Mark vai visitar sua namorada Amber, que naquele momento estava estudando com o seu novo amigo Gary no seu dormitório. Mark, como sempre, tenta entrar pela janela, mas para quando vê Gary ali. Então ele bate na porta. Isso gera uma discussão entre Mark e Amber. Amber sempre reclama que Mark quer usar a janela para entrar no dormitório. Algum dia ele seria visto por alguém. Enquanto Mark discute na verdade porque não gostou nada de ver Amber sozinha no seu quarto com outro homem. Mas a discussão deles é interrompida quando Cecil entra em contato com Mark. Mark vai até o Pentágono e Cecil diz que William está recuperado. Mas antes de ir até ele, Cecil mostra como está indo a recuperação de Rick. Rick ficou totalmente mutilado pelas atitudes de D.A. Sinclair. Mark estava furioso, inclusive dizendo que teria matado Sinclair se Cecil não tivesse chegado. Mas Cecil o lembra que foi melhor assim. Era melhor que Mark não perdesse o controle, como aconteceu quando ele enfrentou Angstrom Levy. Mark então vai ao encontro de William, que estava super empolgado por estar numa base secreta do governo. E para a felicidade dele, Mark o leva voando de volta para a faculdade. Enquanto isso, na base dos Guardiões do Globo, a garota monstro agradece o robô pelo cinema na noite anterior. E eles combinam de fazer isso de novo. Ela ainda pergunta se o novo corpo do robô envelhece naturalmente. E ele responde que sim. O que deixa ela um pouco triste, porque isso significa que em pouco tempo, se eles continuarem saindo juntos, vai parecer um encontro entre um adulto e uma criança. Mas o robô diz que ele continua estudando uma forma de curá-la. No Pentágono, alguém fala com o aprisionado D.A. Sinclair. A pessoa falando com ele diz que apagou qualquer registro das atividades de Sinclair. Ninguém sabe o que ele fez. Os traços dos seus experimentos com os Reaniman foram completamente recolhidos e a sua prisão não foi publicada na mídia, mas sim os acontecimentos na faculdade. O motivo disso é que eles têm uma oferta para Sinclair. Ele não vai ter uma ficha criminal, nem vai ser preso, desde que ele aceite os termos. O Pentágono se surpreendeu com o seu trabalho e quer que Sinclair trabalhe para eles. E a pessoa que está falando tudo isso para Sinclair é o próprio Cecil Stedman. Enquanto isso, em Thalescria, o planeta capital da coalizão dos planetas, Allen, o Alien, acorda depois de meses em recuperação das feridas causadas pelos Viltrumitas.
Acontece que ele não apenas se recuperou das suas feridas, como também ficou ainda mais forte. O grande Taedos, o líder da coalizão, vai visitá-lo e ele explica que o corpo de Allen fica cada vez mais forte quando ele se recupera de um grande dano. E agora Allen tem a força equivalente à de um Viltrumita. Ele pode até superá-los se for devidamente treinado. Allen acha isso meio estranho, porque a coalizão não tem dados sobre a média de força dos Viltrumitas. Então não teria como Taedos ter certeza sobre isso. Então Taedos faz uma revelação. Ele sabe sobre a força dos Viltrumitas porque ele próprio é um Viltrumita. Taedos é o primeiro traidor de Viltrum. Ele criou a coalizão dos planetas para combater a tirania do seu próprio povo. Taedos acreditava que era uma anomalia da sua raça, o único que teve a audácia de se rebelar. Isso até ele saber dos acontecimentos na Terra. Sendo assim, Taedos quer que Allen termine logo a sua recuperação para fazer uma visita à Terra. Na Terra, Rick Sheridan finalmente tem o seu corpo completamente restaurado e estava pronto para voltar para sua vida normal. Mas as cicatrizes psicológicas ainda não foram curadas. Quem aparece para falar com ele nesse momento é o agente Donald Ferguson, que se oferece para conversar. A princípio, Rick não queria falar nada. Ele dizia que Donald não iria entender a sua situação, que ninguém iria entender. Então Donald conta a sua história. Ele é um ciborgue. Ele foi um agente de campo que morreu em combate, mas teve o seu corpo recuperado e parte do seu cérebro foi restaurado. Donald foi ressuscitado, se transformando num ciborgue com cerca de 98% do seu corpo sendo mecânico. Por bastante tempo, ele nem mesmo teve acesso às suas emoções ou memórias. Por anos, ele nem mesmo sabia que tinha morrido e que tinha sido convertido num ciborgue. Isso arruinou seu casamento. Mas agora, depois de muitas dificuldades, a sua vida voltou a andar nos trilhos e ele acredita que o mesmo vai acontecer com Rick. Donald teve que lidar com tudo isso sozinho, mas Rick não estava sozinho. Na faculdade de Amber, ela conversa com seus amigos sobre Mark e sobre Gary. Todos acreditam que Amber está interessada em Gary e não entendem como ela continua namorando com Mark, alguém que toda hora some, fica 2 meses em viagens suspeitas, sempre tem atrasos e sumiços repentinos. Claro que todos falam isso porque não sabem da vida de Mark como super-herói, o que deixa Amber numa situação meio difícil na hora de defender o namorado. Nesse momento, o próprio Mark aparece para se desculpar pelas atitudes que teve antes, pelo ciúmes. Sendo assim, ele convida Amber para sair, naquele exato momento. E como ele ouviu uma parte do que os amigos dela falavam, ele convida todos para irem juntos. Enquanto isso, em algum lugar nas florestas da Flórida, a Liga Lagarto tinha como novo líder o Lagarto Supremo, que usurpou a liderança da sociedade depois que o líder anterior, o Rei Lagarto, foi preso. Mas, rapidamente, o Lagarto Supremo é morto com um tiro na cabeça, porque o próprio Rei Lagarto estava de volta, depois que escapou da prisão no ataque do Doutor Sísmico. Na casa de Debbie Grayson, o pequeno Oliver estava recebendo as aulas da professora April Wholesome, que está impressionada com o desenvolvimento do garoto. Graças aos seus genes traxanos, Oliver começou a estudar em pouco mais de 1 mês e já aprendeu a falar normalmente e avançou para matemática do 4º grau escolar. April diz que nunca viu uma evolução tão rápida, mesmo sendo acostumada a ensinar crianças super-heróicas. E isso deixa Debbie orgulhosa. Enquanto isso, no espaço, uma supernave saía da órbita de Marte. Quem liderava essa viagem eram os Sequits, que tomaram o corpo do verdadeiro astronauta Russ Livingston, o astronauta que o Supermorfo roubou a identidade na Terra.
Graças a um hospedeiro sólido, os Sequits, que são uma mente coletiva, agora têm um líder, um propósito. E depois de subjugar os marcianos, que os tornaram em escravos, a missão dos Sequids agora é encontrar outros hospedeiros para toda a sua raça. E o lugar mais próximo para isso era o planeta Terra. Depois de sair com Amber e os seus amigos, Mark consegue tirar a imagem ruim que tinham dele. E depois de se despedir sozinho com Amber, Mark estava na expectativa de ficar um tempo a sós com a sua namorada. Mas Amber tem lição de casa para fazer e prefere deixar o momento a sós para outro dia. O problema é que no outro dia, Mark vai até a África para visitar Eve Atômica, que fica surpresa por ver que Mark estava ali. Essa é a primeira vez que eles se veem desde a luta contra Angstrom Levy. Então Eve o abraça, se lamentando por tudo que aconteceu. E sem falar nada com esse contato mais próximo, os dois se beijam. Enquanto isso, na base dos Guardiões do Globo, todos ficam surpresos ao descobrirem que Immortal e Duplicate já se casaram de forma discreta. Hexplosão, ainda incomodado com toda a situação, parabeniza o Immortal, mas diz que ele merece uma garota melhor. E Kate rebate, dizendo que se ele tivesse lhe dado mais atenção, talvez eles ainda estivessem juntos. O Supermorfo também está ali, tendo se juntado à equipe oficialmente. Ele não revela suas verdadeiras origens aos outros heróis, dizendo que é um terráqueo que conseguiu seus poderes por experimentos secretos da NASA. De qualquer forma, o momento é interrompido pela chegada de Donald e Cecil, que revelam ter identificado uma nave alienígena se dirigindo para a Terra. E analisando a sua trajetória, eles concluíram que a nave veio de Marte. Isso deixa o Supermorfo bastante nervoso. Então, diante do que acabou de ouvir, o Supermorfo decide revelar a verdade. Ele conta que é um marciano e explica toda a história dos Sequids. Como foi explicado para Mark quando ele foi para Marte, os Sequids são uma raça de parasitas que foi parar em Marte por acidente. Eles possuíam corpos de outros alienígenas quando chegaram lá e entraram em guerra contra Marte para tentar dominar o planeta. Mas eles perderam quando os seus hospedeiros morreram de velhice. Como os marcianos são transmorfos, os seus corpos não são sólidos e os Sequids não conseguiram dominá-los. Como os Sequids são uma raça parasita que depende totalmente de um hospedeiro, eles se tornaram praticamente inúteis. Os marcianos então se aproveitaram disso para escravizá-los. Por anos, os marcianos usaram os Sequids como escravos, tendo até mesmo feito experimentos neles para fortalecê-los e assim poderem usá-los em outros tipos de trabalhos escravos mais pesados. Mas surgiram grupos contrários que não acreditavam nessa história. Eles acreditavam que a história contada sobre os Sequids era uma mentira para justificar a escravidão de outra raça. Sendo assim, eles tentaram de tudo para libertar os Sequids. O problema é que, sem uma raça de seres sólidos, isso era impossível. Foi aí que os astronautas da Terra, acompanhados pelo Invencível, apareceram no planeta. Graças a isso, eles conseguiram capturar Russ Livingston, o deixando para ser possuído pelos Sequids, enquanto o marciano, agora conhecido como Supermorfo, foi para a Terra no seu lugar. Ao saber que o Supermorfo deixou um astronauta americano em Marte para ser dominado por parasitas, Cecil fica furioso. Mas não é hora de punir o Supermorfo, é hora de fazer ligações e tomar providências. Na África, Mark e Eve ficam sem graça depois do beijo. Mark fala que não quer trair Amber, mas ele gosta de Eve. Eve, também sem graça, se desculpa e concorda. Cortando a tensão, Mark recebe uma chamada de Cecil, o convocando para a base dos Guardiões do Globo, porque era uma emergência. E, por ser uma emergência, Eve Atômica vai junto.
Na base, Cecil conta sobre o seu plano. Graças aos conhecimentos tanto do Supermorfo como do Invencível, eles agora sabem que os Sequids precisam de um hospedeiro para sobreviver, para serem comandados. Sendo assim, eles precisam derrotar esse inimigo antes que eles cheguem à Terra. E pelo perigo de serem dominados, só os heróis com pele impenetrável devem ir para esse combate. Isso significa que, além do Invencível e do Supermorfo, também vão Robô, Garota Monstro, Imortal, Bulletproof e Sansão Negro. E Eve Atômica, que pode criar um campo impenetrável ao seu redor, pode ir também. Enquanto Hexplosão, Duplicate e Raio Encolhedor devem ficar na Terra. Mark então liga para sua mãe e para Amber para contar sobre essa nova missão. E assim todos partem imediatamente para o espaço. Amber não recebe essa notícia muito bem. E chorando de raiva, preocupação e frustração ao saber que o seu namorado está partindo em mais uma missão sem previsão de voltar, num impulso, ela liga para o seu amigo Gary. No espaço, o robô está pilotando a nave, usando agora um modelo mais avançado em que ele pode pilotar de dentro do robô, ao invés de controlá-lo à distância. O que significa que dessa vez ele está pessoalmente participando da missão. Ele conta tudo isso para a Garota Monstro, a quem o robô vem chamando pelo seu verdadeiro nome há algum tempo, Amanda. Então ele pede para que ela também se refira a ele pelo seu verdadeiro nome. O seu nome de verdade é Rudolph Connors, ou apenas Rudy. Enquanto os heróis estão no espaço, a Liga Lagarto aproveita para fazer um ataque a uma base nuclear dos Estados Unidos, no Wyoming. O problema é que, dependendo do que eles pretendem fazer ali dentro e de onde pretendem atacar ou enviar mísseis, isso poderia gerar uma terceira guerra mundial. Sendo assim, Cecil não tem escolhas senão enviar Hexplosão, Duplicate e Raio Encolhedor para essa missão. Os outros heróis no espaço finalmente chegam até a nave marciana, que era simplesmente gigantesca e fortemente armada. E sem muito tempo, ao ver a aproximação dessa pequena nave, os inimigos atacam com mísseis. E a nave dos heróis é totalmente destruída. Eles conseguem escapar da morte graças a um campo protetor de Eve Atômica. Mas a sua nave foi destruída e eles estão à deriva no espaço. Graças aos conhecimentos do Supermorfo e à força do Invencível, eles conseguem forçar uma entrada na nave, numa área ocupada por marcianos escravizados pelos Sequids agora. A princípio, os marcianos queriam atacar os heróis, principalmente depois de descobrirem que o Supermorfo é o marciano que deixou Russ Livingston em Marte, provocando assim a libertação dos Sequids. Mas ao descobrirem que os heróis estavam ali como aliados, eles concordam em ajudar. O problema é que Bulletproof encontra um Sequid ali e o mata. Mas como eles têm uma mente coletiva, o que um sabe, todos sabem. Então isso acaba alertando os outros da sua presença na nave. Sendo assim, não demora muito para os heróis serem atacados por uma horda de Sequids. Enquanto isso, a Liga Lagarto tomou completamente a base nuclear na Terra. O Rei Lagarto revela que o seu plano é esperar o governo fazer uma oferta para eles saírem dali. O que eles não esperavam era que o Raio Encolhedor aparecesse ali, encolhido, apertando o botão que abriria a porta principal, liberando a entrada de Hexplosão e de uma tropa de Duplicates. Assim, uma grande batalha se inicia. Na nave marciana, os heróis tentam eliminar as centenas de Sequids que os atacavam. Mas eram muitos, e quanto mais eles matavam, mais apareciam. Para piorar, Eve estava muito fraca depois de usar tanto os seus poderes para manter todos protegidos. O que poderia significar que a qualquer momento ela poderia desfazer a sua barreira protetora e ser possuída pelos Sequids. Mas Rudy, percebendo a mente compartilhada do inimigo, usa uma espécie de ataque sônico para desnortear o corpo de Russ Livingston.
abrindo brecha para os heróis se reagruparem. E Eve os envolve com outra barreira protetora para que eles pensem num novo plano. Enquanto isso, na Terra, Amber ia ao cinema com Gary, mas ele atende uma ligação do seu chefe nesse momento. Aparentemente, um dos funcionários da empresa que ele trabalhava pediu demissão, então o chefe pediu para Gary trabalhar naquela noite. Mas Gary recusou, porque era a sua noite de folga e ele tinha combinado de sair com Amber. E ao ver que Gary lhe deu prioridade naquela situação, Amber fica feliz. Na base nuclear, a luta contra a Liga Lagarto continua, mas as coisas não estão boas. Mesmo com todas as suas cópias, Duplicate não parece ser páreo para a Liga Lagarto, e tem todas as suas cópias brutalmente mortas pelo vilão Dragão de Komodo, incluindo a sua versão original. Kate morre nesse combate. O raio encolhedor tenta fazer algo, mas ao se aproximar, o Dragão de Komodo simplesmente o pega e o engole, matando também o raio encolhedor. Sozinho então, Hexplosão fica furioso e usa os seus poderes sem se segurar, assim matando os outros membros do grupo de vilões, a Iguana e o Salamandra. Então ele tenta enfrentar o Dragão de Komodo sozinho, mas o vilão simplesmente arranca a sua mão com uma mordida. Mas Hex estava usando seus poderes naquele momento, e por conta disso, a cabeça do Dragão de Komodo simplesmente explode de dentro para fora, assim matando o vilão. Apesar de ter vencido, Hex estava em choque e não aguentava mais. O problema é que nesse momento o próprio Rei Lagarto aparece, pronto para matar Hexplosão. Enquanto isso, na nave marciana, os heróis estavam sendo cada vez mais pressionados pelos Sequids comandados pelo corpo de Russ Livingston. O robô tem um plano para amplificar o seu ataque sonoro, para conseguir remover os Sequids de Russ, assim inutilizando todos os outros. O problema é que, para seguir com esse plano, Rudy tem que sair do robô para poder preparar o amplificador. Mas Eve está chegando no seu limite. Ela usou muito o seu poder, e mesmo tentando de tudo e tendo Mark a apoiando, Eve não consegue mais aguentar. Eve Atômica desmaia, desfazendo a barreira, deixando todos expostos aos Sequids, principalmente ela própria e Rudy, o robô. A situação é crítica, mas com a ajuda do Supermorfo, o robô consegue a proteção necessária para finalizar o amplificador sonoro. A princípio, o Imortal pega o amplificador para usá-lo contra os Sequids, mas o Invencível intervém. A situação era crítica demais para permitir que o ego do Imortal interferisse. O Invencível era o mais forte ali. Então ele é quem leva o amplificador. Assim, com a sua força e agilidade, o Invencível chega perto de Russ Livingston e usa o amplificador, atingindo os Sequids, libertando o corpo do astronauta. Os Sequids ficam perdidos sem um hospedeiro, dando chance para os heróis. E o Supermorfo os guia até um hangar ali dentro com cápsulas de fuga. Enquanto isso, na Terra, o Rei Lagarto tem Hexplosão com uma arma apontada na sua cabeça. E ele atira. Só que mesmo com um tiro na cabeça e sem uma mão, Hex continua. Ele ataca com toda a raiva e nocauteia o vilão. Mas sem aguentar, ele cai inconsciente. Quem aparece ali nesse momento é Brit, pronto para se juntar à luta. Mas era tarde demais. A situação já tinha sido resolvida e a Liga Lagarto tinha sido derrotada. Mas o custo foi bastante alto. No espaço, os heróis chegam no hangar onde estavam os marcianos recém-libertados dos Sequids. O Monarca Prime, comandando os marcianos, agradece os heróis, mas afirma que não vão permitir que o Supermorfo volte com eles para a Terra. Ele deve ficar para ser punido por ter causado toda aquela situação. O Invencível pergunta o que eles vão fazer com o Supermorfo, qual será a sua punição.
E o Monarca Prime diz que ele será executado. Sendo assim, os heróis não vão permitir e simplesmente roubam uma nave para fugir dali. Com os marcianos atacando os heróis por estarem levando o Supermorfo, o Invencível sai para o espaço e destrói as naves inimigas. E com isso, todos voltam para casa em segurança. De volta na Terra, Mark chega para visitar Amber e ela estava mais uma vez com Gary. Durante esse período que Mark ficou fora, Amber e Gary saíram mais algumas vezes juntos, e Amber parece começar a se sentir desconfortável com isso, mesmo ela não tendo traído Mark de fato. Mas Mark não estava ali com ela, Gary estava. Mark vê isso, e então ele toma uma decisão. Ele vai até Amber e conta o que sente. Amber foi a primeira garota que ele amou e provavelmente vai amá-la para sempre. Mas toda essa situação não é justa com ela. Ele não pode exigir que Amber fique tranquila e simplesmente aceite que o seu namorado não seja tão presente, ou que ele fique tanto tempo longe no espaço, por exemplo. Amber merece alguém mais presente na sua vida, como Gary, por exemplo. Sem falar que Mark está começando a ter sentimentos por Eve. Amber aceita tudo isso. Ela também estava tendo esses mesmos sentimentos. Ela concorda com tudo o que Mark disse. Assim, os dois decidem, de forma amigável, terminar o seu relacionamento. Ao voltar para a Terra, os Guardiões do Globo são surpreendidos com as notícias do que houve com a Liga Lagarto e agora vão para o funeral de Duplicate e do Raio Encolhedor. O Imortal, mesmo já tendo passado por esse tipo de situação várias vezes, sente uma tristeza profunda, como nunca sentiu antes. Principalmente pela idade de Kate e por não ter sido capaz de reuni-la com o seu irmão, que era o seu maior desejo. Enquanto isso, Mark vai ao Pentágono, onde encontra Rex, se recuperando das suas feridas. O tiro que ele levou na cabeça foi de raspão. Ele vai sobreviver e vai ter a sua mão amputada trocada por uma cibernética agora. Depois da luta contra os Sequits, todos reconheceram a força do Invencível e como ele vem protegendo o planeta Terra. E ele ganhou até mesmo um desfile em seu nome. E Rex brinca dizendo que ele também salvou o mundo, mas não ganhou um desfile. Mas Mark não estava feliz, já que ele tinha recém terminado com a sua namorada. E comenta isso com Rex. Enquanto tudo isso acontecia, o verdadeiro Russ Livingston finalmente volta para casa. Tudo foi esclarecido. Inclusive, ele conseguiu seu trabalho de volta na NASA. Mas quando ele entra na sua casa sozinho, algo acontece. 2 Sequits sobreviveram dentro de Russ. E agora eles saem da sua boca e se vinculam mais uma vez a Russ Livingston. Eles sobreviveram à batalha e mesmo que demorem anos, eles pretendem se reproduzir e dominar toda a Terra. Isso agora era só uma questão de tempo. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 8 de Invencível é um clássico de super-heróis. Aqui a série deixa um pouco de lado aquela ideia de ser uma subversão do gênero e assume o lado quadrinho de super-herói. E mostra que independente da sua intenção, a sua qualidade é garantida. A história tem um roteiro muito bom, pegando uma ponta solta para desenvolvê-la de uma forma ótima, criando um super vilão extremamente poderoso e perigoso. A arte já está infinitamente melhor do que era no começo, e daqui pra frente ainda tem mais melhorias, mas já dá pra ver o melhor acabamento nos personagens e principalmente nos cenários. E a narrativa é o que ainda continua com várias quebras de ritmo, mas nada que afete de fato o desenvolvimento da história. De qualquer forma, Invencível é uma ótima série de quadrinhos, e esse é só o 8º volume de pelo menos 25 da série principal. Por isso,
Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.